Sala está sendo gravada hoje, dia 25/11/2021. Estamos na disciplina de FRO. Essa última aula é só mais um apanhado de reações. Vou colocar algumas reações, na verdade, quase nenhuma reação, só para mostrar para vocês que existem várias outras reações que envolvem compostos orgânicos. Pessoal, vou começar a aula falando do que a gente ficou devendo da última parte. Na última aula, a gente estava falando de SEAR. SEAR é a abreviação de substituição eletrofílica aromática. A gente precisa ter um composto aromático, um hidrogênio será trocado por um eletrófilo. Há necessidade ou não de um catalisador, dependendo das condições. Essa reação leva a mais ou menos aqui a equação geral da substituição eletrofílica aromática. O que ficou pendente da aula passada é a discussão de como essa reação se procede quando a gente tem um substituinte. Então, quando a gente já tem um substituinte, que é o mais comum que a gente faz em laboratório, né, indústrias, algumas indústrias de química fina, farmacêutica, geralmente eles não partem do benzeno, né? Eles já começam com uma estrutura um pouco mais complexa e seguem os protocolos de reação, de substituição, o que seja. Então, se a gente tiver um grupo já no aromático e fizer a reação de substituição eletrofílica aromática, a gente pode ter 3 possibilidades de substituição. Eu vou anotar aqui em vermelho as cores dos hidrogênios. Ele pode fazer a substituição em um desses hidrogênios. Então, a gente pode ter o produto de substituição orto, a gente pode ter o produto de substituição meta, ou a gente pode ter o produto de substituição dispara. Quanto que eu sei que vai dar mais do orto, do meta, do para? Ou qual que é a proporção que a gente costuma obter quando a gente faz esse tipo de reação? Vai depender muito do X, pessoal. Então, se o X... Existem 2 grandes grupos, né? O X doador de elétrons, doa elétrons para o anel. Então, essa doação de elétrons pode ser por efeito indutivo, ou seja, um grupo que doa elétrons através das ligações sigma, ou pode ser um grupo que tenha pares de elétrons desemparelhados que pode doar por ressonância. Então, pode ser tanto por efeito indutivo ou ressonância, essa doação. Eu vou explicar com mais detalhes, tá? Não se preocupe. Quando ele doa elétrons, geralmente a gente tem mais produtos do tipo orto e para. E quando a gente tem um X retirador de elétrons, principalmente por ressonância, ele vai dirigir para a meta. Qual que é a justificativa disso? É só a gente desenhar o intermediário e a gente consegue observar um detalhe bastante interessante. Então, quando a gente faz a substituição em orto, por exemplo, vamos supor que o Y tem orto. O X e o Y vão estar ligados, só que não saiu o hidrogênio ainda. Eu estou ainda na primeira etapa do mecanismo, e aí eu vou ter essas duas duplas que esses 2 pares que não foram envolvidos na reação ainda, e a gente tem uma carga positiva aqui, tá? Um carbono com 3 ligações. Se vocês observarem aqui, é possível a gente ter um sistema de ressonância. A gente tem ligações dupla, simples, carga. Dupla simples carga permite a gente deslocalizar a carga positiva. X, Y, H. A carga vai ficar aqui nesse carbono. E a gente pode fazer mais uma estrutura de ressonância. E aí a gente vai ter a carga positiva aqui, ó, bem no carbono onde se encontra o X. Isso em orto. Se vocês fizerem em para, também vai cair em uma estrutura muito parecida. Se você fazer em o Y em para, ele vai estar com o hidrogênio aqui do lado. Vamos supor que a carga vai ficar aqui, para facilitar as estruturas. Então, se a gente fizer a estrutura contribuinte de ressonância, eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Fazendo a estrutura contribuinte do carbocátion da substituição em para, eu posso fazer esse movimento aqui. Eu vou ter 2 duplas assim, e a carga positiva no carbono contém o X. Tá? O interessante aqui é que nessas duas situações, tanto em orto e para, a carga positiva vai parar no carbono que contém o X. A carga positiva vai parar no carbono onde tem o X.
E se você fizer a mesma coisa em meta, a gente vai perceber que essa carga positiva nunca vai ficar no carbono que está no grupo X. Então, a gente pode ter várias estruturas contribuintes de ressonância. Bom, isso aqui é, a gente pode ter outra, mas a carga positiva não vai ficar no TAN. Aqui, positivo foi para cá, positivo foi para cá. Ué, tô achando que tá faltando alguma coisa. Mas é isso aí mesmo, só tem essas três aqui. Então, enquanto eu faço a posição em meta, me deu um. A carga positiva vai ficar nesse carbono, ou nesse, tá? Não vai ficar onde está o X. Então, por isso que entra o papel da doação ou da retirada de elétrons. Para que esse carbocátion seja estável, pessoal, esse X, essa carga positiva tem que ser estabilizada. Então, se você tiver X que doam elétrons, seja por ressonância, ou seja por efeito indutivo, doam elétrons por o anel, você vai ajudar a estabilizar essa carga positiva que está bem no carbono. Isso vai garantir uma certa estabilidade. Então, por isso que quando o X ele tem um grupo que ou possui um caráter que doa elétrons, a substituição vai ser preferencialmente nas posições orto e nas posições par, por conta disso aqui. Então, se o X for oxigênio, por exemplo, eu posso, vou colocar um R aqui, um éter aromático. Eu posso criar até mais uma estrutura contribuinte de ressonância que vai ajudar a estabilizar essa carga positiva. Se vocês lembrarem, isso aqui foi um exercício lá no começo da aula, da disciplina de ressonância. Então, eu já fui jogando essas coisas aqui, porque isso aqui a gente veria de novo, principalmente agora na aula de substituição eletrofílica aromática. Tá? Óbvio, se você tiver grupos que não têm pares de elétrons emparelhados, mas que doam elétrons por efeito indutivo, também vão ajudar a estabilizar, mas não tanto quanto isso aqui. Tá? Que tipos de grupos doam elétrons para o anel aromático? Então, qualquer grupo que estiver ligado, por exemplo, a nitrogênio, oxigênio, ele tem dois pares de elétrons, seja OR, pode ser até fenol, também ajuda a ativar, tá? Existem os doadores um pouquinho mais fracos, aqueles que doam por efeito indutivo, que são os grupos alquílicos, né, carbono. Existem vários, pessoal, esqueci aqui a lista aqui, eu precisava de uma colinha, mas depois eu coloco aqui com mais detalhes. Tinha uma tabela aqui que eu esqueci de colocar no slide, tá? E os grupos retiradores, como que funciona? Então, você vê que a carga positiva não está não está no X, né, coincidindo com o X, porque se o X for um grupo muito retirador de elétrons, ele vai desestabilizar ainda mais essa carga positiva. Então, a carga positiva longe do carbono onde está o X vai ser o menos instável, né, vai ser o menos pior. E isso acontece quando o Y entra na posição meta. Que é um grupo retirador de elétrons bastante conhecido, é o nitro, tá? É o grupo nitro. Então, se você tiver um aromático com N dupla O menos, esse sistema aqui é um sistema bastante desativado, né? Ele puxa elétrons porque eu tenho átomos bastante eletronegativos. E ele pode também retirar elétrons por ressonância, né? Então, esse par de elétrons pode ir para cá e o par de elétrons pode ir para o oxigênio. Tá? Então, pode atrapalhar bastante. Existem outros grupos, por exemplo, grupos carbonílicos também, porque o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. Isso vai fazer com que ele puxe elétrons por efeito indutivo. E amidas também, mas não tanto, tá? Porque o par de elétrons agora do nitrogênio ele vai ficar fazendo ressonância e não vai tanto para o anel. Desativa, não é bem um retirador de elétrons, tá? Mas seria quase que um retirador de elétrons. Depois eu passo com mais calma a tabelinha completa, né, dessa questão de substituição eletrofílica aromática quando você já tem um substituinte no anel. É uma questão importante, tá? Que pode ser cobrada na avaliação. A aula de hoje é mais curiosidade, pessoal. Só vou falar de uma reação hoje, prometo. Mas é uma reação que tem bastante detalhes,
Isso pode assustar um pouco vocês. Mas para até chegar lá, só vou explicar as outras reações. A gente aprendeu aqui, principalmente as reações de adição, eliminação e substituição, nesse segundo bloco. A gente aprendeu uma outra reação de rearranjo, que é o rearranjo de carbocátion, tá? Existem vários outros tipos de rearranjo. A gente viu de carbocátion. Onde a gente viu isso, professor? Lembra que quando você tem um carbocátion primário, sei lá, vou colocar 2 hidrogênios aqui. E se o carbono vizinho tiver mais carbonos ligados nele, você consegue converter ele num carbocátion mais estável. Isso aqui é um processo de rearranjo. Não deixa de ser uma transformação, né? Uma reaçãozinha acontecendo. Mas existem reações de rearranjo um pouco mais complexas que não precisam envolver necessariamente cargas, tá? Descarregadas. Então, o rearranjo de carbocátion também é uma outra reação que a gente viu. E também tem reações de oxirredução. Da mesma maneira que a gente vê nos compostos inorgânicos, também a gente observa nos compostos orgânicos. Então, existem reações que álcoois viram cetonas, existem reações que cetonas viram ésteres ou ácidos, e existem reações que você transforma ésteres ou ácidos em CO2. Você está oxidando até CO2. Mas isso aqui vai ficar para a próxima disciplina. Eu gostaria de pegar uma reação das reações pericíclicas, que é uma classe de reações bastante elegante, e eu acho que vale a pena mostrar uma para vocês. O que a gente viu aqui, essa classificação de reações é baseada em mecanismos, ou seja, mecanismos distintos, né? Existe um mecanismo próprio para adição, um mecanismo de eliminação, um mecanismo de substituição, né? Então, essa classificação de adição, eliminação, substituição, são baseadas, foram separadas, criadas no, em função dos mecanismos distintos de cada um. Existem outras classificações de reações, tá? Existe a classificação por grupo funcional, que é o que os livros costumam fazer, principalmente os livros mais antigos. Então, se você pegar um livro de química orgânica, vai estar um capítulo dos alcanos, vai ter um capítulo dos alcenos, vai ter um capítulo dos alcinos, desculpa, vai ter um capítulo dos aromáticos, aí depois vai ter um capítulo dos álcoois, depois vai ter o capítulo dos aldeídos, depois vai ter o capítulo das cetonas, e por aí vai. Aminas, amidas, ésteres, ácidos, derivados de ácido carboxílico, e o negócio não acaba quase. E esse era o jeito tradicional de a gente dar aula de FRO. A gente pegava cada classe e falava de todas as reações que partem de alcanos ou as reações que a gente obtém em alcanos. Então, a gente pegava cada grupo funcional, mostrava todas as reações que acontecem com essa classe e todas as reações que a gente consegue usar para obter esses tipos de funções. Então, existiam as reações dos alcenos, a gente viu. Alceno dá para fazer reação de adição, e para obter alceno, a gente faz uma reação de eliminação. Aí a gente pensava assim. Tá? Só que era bem maçante e para ir para um curso quadrimestral, eu acho que não ia ficar legal. Então, no Wikipedia tem uma tabelinha lá de reações orgânicas separadas por grupos funcionais. Tá? Quem tiver interesse é só escanear o QR Code aí, depois eu coloco também o link. E aí, mais recentemente, houve uma criação de uma nova classificação de reações, que é baseada nas reações nome, o que a gente costuma chamar na academia de name reactions. Reações nome são reações muito específicas, em que eles possuem mecanismos diferentes, mas a gente associa a reação pelo nome do inventor. E isso ficou bastante comum na, na década de 90, né? No início dos anos 2000, usava muito a reação nome. Foram publicados livros gigantescos de reações, e era todas reações com o nome do inventor, tá? Tem esse aplicativo aqui, esse aqui é um aplicativo para celular muito bom, tá? Quem tiver bastante interesse de aprofundar um pouco em reações,
É um dos melhores aplicativos que eu já usei. Eu uso ele para dar aula para o pessoal da pós-graduação. Existem mais de 1.000 reações diferentes catalogadas nesse aplicativo. Então, são 1.000 reações diferentes catalogadas e estão dispostos de uma maneira que você pode usar para estudar, serve como quiz também, tentar adivinhar qual é o nome ou qual que é a reação de cada nome. É bastante interessante. E o Wikipedia também tem um compilado de todas as, não dos 1.000, mas tem uma grande lista de reações nome também. Quem tiver interesse, é só escanear esse QR Code depois aí. Entre as reações nome, eu listei alguns, existem muitas, né? Existem mais de 1.000. Eu listei aqui umas 6, tá? Na verdade, são 8. Existe uma reação chamada reação de Grignard, que é bem antiga. Tem a Diels-Alder, reação de Wittig, Sharpless. A metade das olefinas não tem nome do inventor, mas é um nome de uma reação que ficou bastante evidência na década passada. E a reação de Heck, Negishi, Suzuki. Tá? Então, a gente na academia, no laboratório, a gente troca ideias com os pesquisadores e sempre fala, ó, fiz uma reação de Heck, eu fiz uma reação de Wittig. E a pessoa já vai associar que tipo de reação que é. Quais são os substratos, né? Que tipo de transformação envolve, né? E quais são as condições e os reagentes necessários para fazer a reação. Por que eu listei só esses aqui? Eu listei só esses porque esses foram que ganharam o prêmio Nobel, né? Existem outras também, que talvez eu tenha esquecido, mas a Grignard ganhou o prêmio Nobel em 1912, Diels-Alder em 1950, Wittig em 79, Sharpless depois, metais de olefinas, e esses 3 reações, eles têm em comum o uso de paládio como catalisador. Então, eles dividiram, são 3 reações muito parecidas, por usarem catalisadores da base de paládio, mas envolvem reagentes um pouquinho distintos um do outro. E esses 3 dividiram o prêmio Nobel em 2010. Olha que curioso. Então, por causa de reações que eles descobriram, né, e que houve uma importância por conta de ser bastante útil, pela indústria ter usado, né, por ser uma reação bastante inovadora, eles acabaram ganhando o prêmio Nobel por causa da reação. Se eu pudesse escolher dessa lista 1 aqui, eu escolheria a reação de Diels-Alder, que é o que eu vou contar hoje. Essa reação eu acho uma das mais bonitas, ela é super antiga, mas mesmo assim, ainda hoje é bastante elegante, né, por conta do seu caráter ambiental também, tá? Vocês vão perceber que é uma reação que a gente diz bem limpa, ou seja, não forma muito resíduo. Essa reação de Diels-Alder, a gente precisa de 2 coisas, 2 reagentes, né? O que a gente chama de dieno e um dienófilo. O dieno, di significa 2, en significa alceno. Então, você precisa ter um dieno, ou um alceno, uma molécula com 2 duplas, separadas por uma ligação simples. Então, esse grupo funcional a gente chama de dieno. Tá? Pode ter qualquer coisa aqui substituída. Estou colocando um dieno bem simples aqui, o butadieno. E você também tem que ter a figura do dienófilo. Dienófilo, o sufixo filo, né, é aquele que tem afinidade com dieno, né, que gosta de dieno. Então, é uma estrutura que tem que ter afinidade com o dieno. Geralmente, é um alceno, ou seja, qualquer molécula que tenha um par de elétrons π já pode funcionar como dienófilo. Ele pode ser uma dupla ou um alcino também pode reagir para Diels-Alder. E aí, o que acontece? Essa reação é uma reação do tipo pericíclica, tá? Envolve os 6 elétrons π, na verdade, tá? Então, a gente tem 4 elétrons π do dieno, 2 elétrons π do dienófilo. Em alguns livros, chamam Diels-Alder de 4 mais 2, por causa do número de elétrons π envolvidos. Mas isso aqui não precisa memorizar. O importante é que isso aqui é um exemplo de uma reação pericíclica. E o que é uma reação pericíclica? Uma reação pericíclica
envolve um estágio de transição cíclico e é uma reação que tem um mecanismo, ou seja, uso das setas curvas, o mecanismo concertado, não envolve intermediários. Então, ao mesmo tempo que as ligações são formadas, as ligações são rompidas aqui. Então, não envolve intermediários, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu rabisquei bastante aqui, mas é o seguinte, eu vou usar esses 6 elétrons pi aqui, tá? 2 deles serão usados para formar ligações sigma, que são esses dois, e um aqui só vai mudar de lugar, na verdade, tá? A ligação pi que está aqui vai para cá. Eu vou formar esse estágio de transição cíclico, e o produto, deixa eu ver se está aqui no slide, tá? Então, o produto vai ser um anel de 6 membros, certo? Um ciclo hexano, contendo uma dupla ligação aqui. Então, eu formei duas novas ligações sigma e uma ligação dupla foi movida de lugar, tá? Então, estou destacando aqui os pares de elétrons envolvidos na reação. Essas setas aqui, eu acho mais fácil representar do jeito que eu representei aqui agora há pouco, colocando uma bem perto da outra, uma imaginando uma nova ligação ser formada aqui. Essa aqui vai mudar a dupla de lugar para não ficar com 5 ligações. Esse carbono também não pode ficar com 5 ligações. Então, eu promovo essa dupla para cá. Aí eu vou atingir esse estado de transição, que eu vou conseguir obter o produto no final. É uma reação... Você vê que é relativamente simples o mecanismo. O mecanismo é simples, tá? É só mover esses elétrons pi no sentido horário ou anti-horário, tá, pessoal? Tanto faz. Mas eles têm alguns aspectos, principalmente de estereoquímica, bastante interessantes. Eu gosto muito dessa reação também pelo fato da reação ser 100% de economia atômica. O que seria isso? Muitas vezes a gente viu as reações que a gente viu antes, sempre envolvia grupos de saída, sempre envolvia bases, né, envolvia ácidos, tá? E no final da reação sempre formava um subproduto, uma base protonada, um ânion, né? Liberava um ânion, uma espécie grande, e sempre gerava, então, subprodutos, tá? E esses subprodutos, em termos de economia atômica, eles prejudicam a reação porque você não está formando um único produto. Você está formando produto mais alguma coisa que isso aqui geralmente vira resíduo e você precisa tirar ele num processo industrial. O interessante da reação de Diels-Alder é que você, combinando essas duas moléculas, você vai ter um único produto, tá? E não vai formar nada de resíduo, né? Todos os átomos envolvidos no reagente serão incorporados, estão incorporados na estrutura do produto. Diferente de uma reação de substituição, né, que você precisa sacrificar um grupo para sair outro, por exemplo, mais Cl2, você precisa sacrificar o X, né? E o X acaba se tornando uma espécie de subproduto. Então, quando é uma reação em que todos os átomos estão incorporados na estrutura do produto, você tem uma economia de 100%. Isso, no ponto de vista de química verde, que é a área da química que estuda formas de você evitar ou diminuir a geração de resíduos, tá? É uma reação que eles sempre acabam valorizando por conta desse aspecto aqui. E essa aula, pessoal, vai ficar só nessa reação. São poucos slides, mas são slides bem difíceis. Então, eu vou ter que usar bastante os modelinhos aqui para vocês tentarem observar a reação. A Vitória está perguntando, essa economia tem a ver com os tipos de ligações formadas? Tem a ver com o tipo da reação, na verdade, né? Como que eu poderia explicar isso, Vitória? Você vê que aqui não tem nenhum grupo de saída, né? Não tem alguma coisa que vai quebrar e sair. E a estrutura do produto, ela incorporou tanto esse reagente como o outro, certo? Eu não formei nada a mais além disso. Agora, tem reações como mostrei aqui de substituição, são reações que você precisa trocar um grupo pelo outro. E esse grupo que sai, ele é considerado como resíduo, né?
porque eu tenho o produto final e mais alguma coisa. E essa alguma coisa a gente precisa dar um fim, né? Então, em termos de industriais, na indústria, toda reação que você forma alguma coisa a mais, você tem que ter uma tarefa a mais de separar, né, um do outro, seja por destilação, cromatografia, mas você precisa separar um do outro para você conseguir dar continuidade na. Vamos supor que isso daqui mais para frente vai virar um fármaco, né? Então, você precisa evitar ao máximo a possibilidade, se você conseguir fazer formar esse produto sem ter que fazer uma substituição, por exemplo, vai ter uma economia um pouquinho maior. Então, por isso que reações catalíticas envolvendo catalisadores são melhores que reações envolvendo reagentes estequiométricos. Existe uma questão, vários pontos que a gente considera uma reação ser considerada ambientalmente benigna, né? Então, reações de simples troca, dupla troca, geralmente são reações não muito boas, não muito bem-vindas. Bem, essa reação de Oswalder eu vou falar com bastante detalhe, porque tem alguns aspectos importantes dessa reação que pode ser que eu cobre isso na prova, que é a questão da estereoquímica da reação. A estereoquímica dessa reação é bastante interessante, tá? É uma reação que a gente chama de estereoespecífica, ou seja, dependendo da configuração do reagente, eu vou levar apenas um tipo de produto. Ela é regioseletiva, ou seja, das possibilidades de fazer essa reação. Ela tem preferência para reagir de um jeito, tá? Que está envolvido ao produto, a regra do endo, do produto endo. E também a estética específica fala desses dois, e a questão da regioseletividade está atrelado à formação dos regisômeros, tá? Então, existem como se a reação acontecesse. Eu vou ter que explicar lá para frente com os modelinhos, não vou me enrolar muito aqui. E é uma reação que a gente chama de verde pelo aspecto ambiental, né? E pela economia de átomos ser 100%. Você não gera resíduos. Aqui está um exemplo de uma reação de Oswalder. Eu acho que é quase essas duas estruturas aqui, tá? Que eu estou fazendo, mas acho que aqui no texto dá para ver direitinho. Eu tenho essa molécula, que é o butadieno, e eu tenho essa molécula aqui, que é a metilvinilcetona. A gente abrevia como MVK. Misturando simplesmente as duas moléculas, né, depois de um determinado tempo, numa certa temperatura, você tem um produto de Diosauder aqui. Depende muito dos reagentes, tá? Essa temperatura não serve para todas as reações de Diosauder. Nesse caso aqui, a temperatura foi uma temperatura até que a gente considera como baixa, uma temperatura não muito, a gente não precisa de tanta energia para a reação acontecer. Nesse caso, a reação acontecendo numa temperatura amena por conta da presença de um grupo retirador de elétrons. Eu tenho um grupo, uma carbonila, a gente tem um carbono eletrofílico, que é esse aqui, consequentemente ele vai puxar elétrons para si, né? Se a gente desenhar a estrutura contribuinte de ressonância dele, que está aqui embaixo, você vai perceber que esse carbono aqui, que eu estou circulando em verde, ele adquire um caráter positivo. Então, desenhando as duas estruturas contribuintes de ressonância, a gente percebe que esse carbono da ponta aqui tem um caráter positivo. Isso faz com que ele consiga receber mais facilmente um par de elétrons π para formar uma ligação. E é por isso que a reação acontece numa condição bem amena. Então, qual que é o lance aqui? No dienófilo, a reação vai mais fácil se você tiver grupos retiradores de elétrons. E o contrário acontece com o dieno. Tá? Se você tiver grupos doadores de elétrons, a reação também vai ser favorecida. É uma questão em termos de termodinâmica. Então, eu pedi para que vocês tentassem desenhar a estrutura do produto dessa reação de Oswalder. Tá? Então, a primeira coisa, identifica o dieno e o dienófilo, estão aqui, e tentam desenhar a estrutura do produto dessa reação. Tá?
A dica que eu dou é desenhar sempre em linhas de ligação. Desenhar um dieno assim e desenhar um dienófilo assim, mais ou menos assim. E aí você vai enxergar, né, o dieno, dienófilo. Vocês podem desenhar um pouco mais perto e aí vocês vão ver a formação da estrutura. A estrutura do produto vai ser mais ou menos essa daqui. Eu não sei se vocês conseguiram chegar nessa estrutura, mas, de novo, é só você colocar o CN aqui, mexer, tá? Eu coloquei as setas num sentido um pouco contrário, mas vai dar a mesma estrutura. A dupla que está aqui, tudo tal certinho, tá? Se eu desenhasse simplesmente em linhas de ligação, seria esse composto aqui, tá? O slide aqui destaca o carbono assimétrico. Eu tenho um carbono com 4 substituintes diferentes. E isso acontece muito nesse tipo de reação. Tá? É grande chance de você sempre formar carbonos com 4 substituintes diferentes. Então, eu vou ter nessa reação uma mistura do R e do S. Eu não sei quem que é o R e quem que é o S, mas creio que esse seja quem é o 2, quem que é o 3. Creio que seja esse, né? Porque a dupla está mais perto do 2. Imaginando um círculo aqui, então a gente vai ter o S e a gente vai ter o R, né, com os produtos, tá? O que a gente poderia pensar um pouco nessa reação aqui é a questão de como que eu desenhei para essa reação acontecer. Eu tenho aqui, vou pegar aqui o Dino, aqui, tá? Se vocês estiverem me olhando aqui na câmera, aqui está o butadieno. Vamos supor que esse aqui é o dienófilo, tá? Então, ó, olha o anel de 6 sendo formado e o grupo CN. Isso aqui é um CO, mas vamos imaginar isso aqui como o substituinte, tá? Então, vai formar o anel de 6. A maneira que eu desenhei aqui para dar o produto é como se eu juntasse e fizesse o anel de 6, tá? Daria diferença se eu reagisse assim, ó, de ponta cabeça? Questão de estereoquímica, pessoal. Daria diferença se eu reagisse assim? Então, ao invés de desenhar com CN para cima, será que daria diferença se eu desenhasse com o CN para baixo? Parece que sim, olhando assim. Nesse caso eu acho que não, porque o elétron vem do lado, né, de qualquer forma. Eu já desenhei aqui, pessoal. Tô fazendo uma colinha aqui para mostrar o que deu, certo? Essa estrutura aqui é igual a essa. Se você jogar, Não é imagem espelhar, pelo menos. se você imaginar um eixo aqui girar 180, você vai coincidir com essa estrutura aqui. Deu a mesma estrutura. Mas, de novo, a gente tem que lembrar que aqui a gente tem 2 hidrogênios, tá? Eu omiti eles. E na hora que eu faço a ligação aqui, tem um hidrogênio aqui também da dupla, tá? Que vai se juntar. Mas nesse caso não fez diferença eu reagir assim ou assim. Mas vocês vão perceber que uma hora isso vai fazer diferença, tá? Por que não fez diferença? Porque o dieno, ele é simétrico. Acho que eu tô confundindo muito vocês. Vamos deixar mais ou menos por aí. A questão da estereoespecificidade surge a partir quando a gente usa dienos ou dienófilos com configurações específicas. Como assim? Eu tenho aqui um dienófilo com geometria, configuração cis. O que é a configuração cis? É essa estrutura aqui, onde os dois grupos de maior prioridade estão apontados do mesmo lado. Quando você faz a reação de Diels-Alder, ou seja, jogo para cá, você imagina uma ligação formada aqui, imagina uma ligação sendo formada aqui, tá? Monta um anel de 6 e coloca o COH
e o CH3 nesses 2 carbonos. Aqui o slide já mostrou que vai formar os dois aqui assim ou assim. O interessante aqui dessa reação é mostrar que quando você tem um cis, um genófilo cis, o seu produto, esses 2 grupos, eles vão se manter com a mesma estereoquímica, né? Com a mesma configuração. Cis aqui, tá? Como essa dupla não gira, ela não gira, né? Não tem como cis virar trans. Até tem, mas você precisa de uma certa quantidade de energia para isso acontecer. Tá? É uma estrutura estável. Então, o cis vai sempre levar o cis, enquanto que o trans sempre vai levar o trans. Então, se você tiver um reagente com uma estereoquímica definida, né? Uma configuração trans, a hora que você for fazer a reação de Elzhauer, você vai ter um produto cíclico trans também. Então, isso se chama estereoespecificidade. A estereoespecificidade é o seguinte: você tem que partir para um reagente que já tem uma configuração, cis ou trans, e a reação ela ocorre de uma maneira em que a estereoquímica, a configuração é mantida na estrutura do produto. Então, ela é bem específica. Ela não é seletiva. Não tem como trans dar um pouco de cis. Trans vai dar trans e cis vai dar cis. Isso tem a ver pelo fato do mecanismo ser consertado também. É um mecanismo de uma reação pericíclica, onde a reação não vai permitir a formação de intermediários e não há possibilidade de formar outro tipo de produto. De novo, por que formou 2 produtos cis e 2 produtos trans? É mais ou menos a mesmo raciocínio que a gente estava fazendo aqui, de fazer assim ou assim, tá? Se você fizer assim, vai dar um produto. Se você fizer assim, vai dar outro produto. Tá? Não vai ter tanta... Vai formar sempre a mistura racêmica, né? 50%, 50%, porque eles são enantiômeros, tá? Todos esses pares aqui são pares de enantiômeros. Em relação ao objeto-imagem. Agora, vamos analisar a estereoquímica A gente estava analisando aqui a estereoquímica do dieno. Do dienófilo, desculpa. A gente estava analisando a estereoquímica do dienófilo. Quando a gente analisa a estereoquímica do dieno, certo? O dieno, ele é um pouquinho chato, pessoal. Né? Eu tenho 2 duplas para analisar. Eu tenho essa dupla e eu tenho essa dupla aqui. Tá? Então, na hora de a gente atribuir a configuração do dieno, na verdade, a gente precisa saber se é cis-trans aqui. A gente precisa saber como que está a relação aqui, nesse primeiro alceno e no segundo alceno. Tá? Se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho hidrogênios escondidos aqui. Os hidrogênios estão em trans, tá? Um com o outro. Então, esse é um tipo de molécula de dieno que a gente chama trans-trans. Ok? Como que seria o cis-trans? O cis-cis? Vou ter que fazer outra cor. Então, se você tem os hidrogênios apontados todos no mesmo lado, então se eu conseguisse colocar o CH3, eu acho que isso aqui é meio difícil de ter, mas se existisse isso, certo? Esse seria o cis-cis, tá? E a gente pode ter o cis-trans, né? Ou trans-cis, dependendo da ordem, né, dos grupos, tá? Eu vou colocar só certinho assim. Eu acho que vocês entenderam, né? A gente tem o trans-trans, o cis-cis, que é muito difícil de ter, mas vai que tem. A gente pode ter o cis-trans, tá? Ou trans-cis, se a gente colocar ele de ponta cabeça. Então, esse aqui é o trans-trans, tá? Os hidrogênios estão lados opostos nos 2 duplas. Aqui seria o cis-cis, aqui seria um cis-trans, e aqui seria um trans-cis, tá? Talvez esteja ajudando um pouquinho. Mas aqui eu tenho, então, uma relação trans-trans. Eu vou reagir agora com esse alcino, tá? Que ele é simétrico.
Primeira coisa, vamos imaginar a estrutura, vamos tentar, sem avançar o slide, descobrir a estrutura do produto. O professor não tem a mínima noção aqui, nunca vi isso. A dica que eu dou é sempre numerar, encontrar o dieno, certo? Os 4, pelo menos, do dieno, e o dienófilo, que são onde está a insaturação. Tá? Você pode até numerar aqui, vamos chamar de 1, 2, 3, 4. E aqui, vamos chamar de 1, 2, mas eu vou colocar em verde para distinguir. O mecanismo, de novo, jogo para cá, jogo para cá, jogo para cá. O que vai acontecer aqui? Vou formar uma ligação entre um vermelho e um verde, e entre o 4 vermelho e o 2 verde. Então, eu já posso desenhando pelo menos uma estrutura de um anel de 6. Tá? A dupla vem para cá. Como uma tripla, eu usei só um par de elétrons pi para fazer a ligação. Então, vai sobrar uma dupla aqui, ó, dos carbonos em verde. Então, esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2 verde. Eu fiz uma ligação com o carbono 1, vermelho, 2, 3, 4. Agora eu preciso colocar os grupos, né? Não acabou a reação, não. Então, no carbono 1 eu tenho um CH3, no carbono 4 eu tenho um CH2, CH3, no carbono 2 eu tenho um CHO, e no carbono 1 eu também tenho um... Fica esse trem maluco aqui, tá? Mas consegui acertar a estrutura. Olha que interessante, eu tenho carbonos, vários carbonos assimétricos. E quando você tem carbonos assimétricos, pessoal, vocês precisam saber a relação, né? Eu tenho esses dois carbonos assimétricos em azul, e eu preciso saber se a relação entre CH3 e CH2 e CH3 é cis ou trans. E aí? A dica é o seguinte, a estereoquímica do dieno fala para a gente que quando você tem os dois grupos apontados aqui, ó, você vê que esses dois hidrogênios estão meio que apontados para a direita, e a gente tem esses dois grupos aqui na vertical, tá? Quando os dois grupos na vertical, eles vão estar apontados, eles vão ter em cis, tá? E os dois grupos apontados na direita também eles vão estar na mesma estereoquímica. Então a gente tem aqui escondido os hidrogênios. Tá? Então será que esse hidrogênio está em trans ou está em cis com outro hidrogênio? Então esses dois grupos que eu coloquei em preto, eles vão estar no mesmo lado, e esses dois grupos aqui da vertical também vão estar apontados no mesmo lado. Então a gente vai ter uma mistura do cis com o seu enantiômero. Vamos ver se é isso mesmo. Tá? Então a gente vai ter então a mistura do cis, né? Então esse grupo está no mesmo lado do outro, porque eles estão nessas posições aqui, ok? Se o CH3, pessoal, estivesse aqui, ó, no lugar do hidrogênio, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos colocar H. Se tivesse H aqui, CH3 aqui. Aqui ia estar trocado, ia ser CH3 aqui e H aqui, tá? O CH3 estaria em trans com o CH2 e CH3, e o hidrogênio estaria em trans com outro hidrogênio, tá? Então, existe essa estereoespecificidade dessa reação em relação ao dieno e ao dienófilo. É difícil, é difícil. Como vocês estão vendo isso pela primeira vez, é um pouquinho complicado, mas a estereoquímica, que foi assunto, que foi matéria explorada com vocês, eu acho que essa visão tridimensional, eu acho que vocês já têm um pouquinho, então já dá para começar a explorar essas coisas aqui com vocês. É uma reação que muitos cursos de graduação, eles já abordam nos cursos de graduação, antigamente era dado em pós-graduação, mas hoje em dia já dá na pós, tá? Vamos fazer outra reação aqui. Agora temos o 1,3-ciclopentadieno. Eu vou numerar aqui ao acaso. Eu vou numerar o outro de azul. Vou chamar 1, 2. Aí tem um CN aqui embaixo. Vamos lá. Então vai dar, vou fazer de preto.
Então, vocês já imaginam que vai ser uma Diels-Alder, né? A gente está falando uma reação Diels-Alder. Então, já começa a desenhar o anel de 6 aqui, tá? Tenta localizar aqui os carbonos que vão formar as ligações. Eu faço um mecanismo mais ou menos assim, tá? O dieno está aqui, certo? E o dienófilo está aqui. Então, o 1 vai formar uma ligação com outro carbono 1, azul, e o 4 vai formar com 2 de novo. Então, para ajudar vocês a localizar, vou numerar os carbonos da mesma cor, 2, 3, 4. E aqui eu vou numerar o 1 e o 2. O que está faltando? Colocar uma dupla aqui entre 2 e 3. Ó, a seta aqui, ó. 2 e 3, uma dupla. A dupla entre 3 e 4 virou uma ligação entre 4 e 2, essa aqui. E essa dupla entre 1 e 2 virou uma ligação simples entre 1 e 1. No carbono 2 eu tenho CN aqui. Então, vou puxar aqui uma ligação C-tripla-N. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando 5, esse carbono 5 aqui. Você pode até fazer isso, ó. E aí ficou parecendo... O que parece isso aqui? Com um biquinho, né? No anel de 6. Isso aqui está uma estrutura chapada no plano, mas essa é uma estrutura em que a gente pode representar ela tridimensionalmente. Assim. Tá? E, de novo, como eu tenho um centro estereogênico, um carbono assimétrico, eu posso ter duas possibilidades. Mas aqui entra uma questão importante sobre o fato de eu ter formado essa estrutura tridimensional que a gente chama de biciclo, tá? São dois ciclos interligados aqui. Experimentalmente foi observado que formou mais de 40% desse, e 60% desse e 40% do outro, tá? Se vocês olharem aqui para esse carbono do dieno, certo? Ele lembra um pouco esses dois hidrogênios aqui, tá? Aqui, esse carbono aqui, ó, é esse aqui. E aqui ele está apontado para cima e esse CN está apontado para baixo. Aqui, o grupo, essa ponta está apontando para cima e esse aqui também está apontando um pouco para cima. Um pouquinho torto, mas está apontando para cima. Tá? Quando você tem essa disposição para cima e para baixo, a gente chama isso de endo. E aqui, os dois apontando para o mesmo lado, a gente chama de exo. É uma nomenclatura dada em biciclos, tá? Mas isso vai servir para cadeias abertas também. Eu já tô meio grog, pessoal. De manhã eu falei bem rápido, mas hoje estou falando meio devagar. O que é esse produto endo e exo? Por que o produto endo foi mais formado do que o produto exo? Tem uma questão de orbitais moleculares, que não cabe mostrar isso agora, mas, via de regra, geralmente, produto endo é mais formado. Isso foi observado com diversas reações, diversos reagentes diferentes, e sempre observou que essa formação aqui tem a ver um pouco com estereoquímica, talvez com efeito estérico, talvez, mas tem um pouco mais a ver com orbitais moleculares, tá? Que eu não vou falar aqui. Mas, via de regra, o produto endo é mais formado. Outra reação de Diels-Alder. Vamos ver se aqui a gente já tem. São justamente esses dois aqui que eu montei aqui agora há pouco para vocês. Tá? Eu tenho aqui o dieno. Esse dieno, o mais estável, não tem como ser cis, tá? Porque esse CH3 aqui ele vai bater um pouco. Então, a geometria aqui da dupla ligação C que é trans, tá? Em relação ao oxigênio. Esse aqui é o oxigênio. Então, é CH3, oxigênio e aqui o dieno.
Tá igual aí no slide. E aí eu tenho a outra molécula, o dienófilo, que é um aldeído, esqueci o nome dessa molécula, acrilaldeído, se não me engano, tá? Não precisa saber o nome, não. E aí, agora eu tenho, não tenho simetria nessas duas moléculas. Então, na hora de fazer a Diels-Alder, olha só o que vai acontecer aqui. Se vocês olharem aqui na minha câmera, você vê que os dois grupos aqui estão próximos, né? O oxigênio de um e o oxigênio do outro tá bem perto. Por que eu estou reagindo assim? Existe outra maneira de reagir? Existe. Eu poderia muito bem reagir assim, de ponta cabeça. E agora eu vou ter uma molécula diferente, tá? Então eu tenho duas possibilidades, ou reagir assim, ou reagir assim. E aí eu vou ter dois produtos diferentes. Eu vou ter, então, esse e o outro, tá? Então, seria essas duas possibilidades de eu estar reagindo com... Tanto faz eu pegar o dieno ou o dienófilo, tá? Você faz um com o outro e põe o outro de ponta cabeça, você vai ter o outro produto. E, de novo, essa reação também é interessante porque, entre os dois, ele prefere um deles. E é para a gente saber qual que é mais formado. Qual que é a dica? Ressonância. Por que pareça. Vamos fazer as estruturas de ressonância. Antes de falar das estruturas de ressonância. Aqui, então, seria a que eu acabei de mostrar com o modelinho, né? Colocando os dois lado a lado e colocando o dieno de ponta cabeça, a gente vai ter outro produto. Alguns livros chamam isso de... Não é um sistema aromático, mas alguns chamam essa regra de produto orto, produto meta, apesar de não ser aromático, tá? Você vê que aqui os dois grupos estão separados, estão vizinhos, e aqui estão separados por um carbono de distância, tá? Aqui não estou analisando a estereoquímica, tá? Só estou analisando a região, a regioseletividade da reação. A reação acontecer assim ou assim. Mas não estou falando se os dois vão estar em cis ou eles vão estar em trans, os dois grupos, ainda. E aqui, no caso, esse aqui vai ser mais formado. Por que isso? Se você desenhar as estruturas de ressonância, a gente vai ter esse carbono aqui embaixo. Então, se vocês estiverem duvidando um pouco dessa estrutura de ressonância, é só pegar esse par de elétrons do oxigênio, imaginar uma estrutura que contribui muito pouco, mas contribui, tá? Porque eu estou formando cargas, né? Que vai ser oxigênio com carbono e vou ter isso aqui. Então, esse carbono da ponta, ele vai estar com densidade de carga negativa. Se eu fizer a estrutura de ressonância do aldeído, eu posso fazer isso. Par de elétrons indo para o átomo mais eletronegativo. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Ou seja, esse carbono aqui vai estar com densidade de carga positiva. Então, por conta disso, né, se você desenhar as estruturas de contribuinte de ressonância das duas estruturas e descobrir que um carbono é negativo e o outro é positivo, é mais fácil deles se encontrarem assim. Porque se você inverter, esse carbono que tem densidade de carga negativa, que vai formar a ligação, ele vai estar mais longe, tá? E vai estar no carbono que não tem um caráter tão positivo quanto esse de baixo, tá? Então, é por conta do híbrido de ressonância, né? A gente descobre que esse carbono tem uma densidade de carga positiva e esse está negativo. Então, ele consegue se aproximar melhor assim. A reação acontece melhor assim, tá? Do que assim. Porque se você pôr um deles de ponta cabeça, o negativo vai estar aqui e o positivo está aqui. Então, eles não vai ser tão favorável, tá? Do que eu tiver assim. Então, há preferência desse produto aqui. Ótimo. Então, essa é uma questão da reação, uma questão importante, é como que a reação vai acontecer. Tá? Então, eu tenho aqui duas moléculas, o dieno e o dienófilo, eu descobri entre assim e assim, a reação acontece melhor assim. Agora, existe a questão da estereoquímica.
A questão da estereoquímica é quase como se eu estivesse discutindo se vai acontecer assim ou assim, tá? Mas ainda no mesmo lado. Ou assim, vamos dizer assim, tá? Será que vai acontecer assim ou será que vai acontecer assim? E aí, para responder se vai formar o cis ou trans, ou seja, se a relação é entre essa ligação e essa aqui vai ser cis ou trans, aí vai ser a regra do produto endo. Professor, eu não entendi muito a regra do produto endo. A gente pode fazer isso agora. Então, a regra do produto endo está aqui, tá? A relação entre esse aqui e esse tem que ser um para cima e outro para baixo. É o produto mais formado. Mas, professor, a molécula atrás não tinha esse carbono. Mas se você imaginar esse carbono aqui como 2 hidrogênios, tá? Então, o que seria então? Seria que essas ligações que estão apontadas na direção para a direita, eles têm que estar em direção oposta ao substituinte. Como assim? Então, se você imaginar que os 2 hidrogênios, ó, certo? Esses 2 hidrogênios, eles vão ter que estar em lados opostos a esse grupo aqui. Ele tem que estar em trans ao substituinte, tá? Então, o que tiver na vertical é o que vai estar na mesma direção desse substituinte. Então, se você identificar no dieno, tiver o substituinte na vertical e no dieno, no dienófilo tiver uma ligação, esses que estão em preto, eles vão estar no mesmo lado, tá? E os que estão em verde vão estar, que são aqueles que estão ligados assim, eles vão estar em trans com esse que está em preto. Então, a relação estereoquímica entre os dois é cis, porque uma está na vertical e a outra é o substituinte, tá? Se esse grupo aqui tivesse aqui, ó, em cis, a relação entre o grupo cis e esse grupo seria trans. Talvez eu tenha complicado bastante essa parte, mas, de novo, vou até repetir aqui, tá? Imagina esses dois grupos aqui, ó, como se fossem os hidrogênios, né? De um dieno aberto. Eles estão aqui, ó. E eles estão apontando em lados opostos ao substituinte do dienófilo. Então, isso quer dizer que os dois grupos aqui, se você tiver um A e B, eles vão estar apontados no mesmo lado do seu dieno, do grupo, tá? Então, ele fica um pouquinho para baixo aqui, está um pouquinho para baixo aqui. Então, se tivesse A e B, tá? Esses dois grupos A e B estarão no mesmo lado do CN. Então, eles estariam assim, A e B estaria aqui, e o outro ia estar no sentido contrário, para trás. Então, a dica é olhar a geometria do dienófilo, tá? Então, identificar esses dois grupos, como eles são os hidrogênios, eles vão estar... ele vai estar em trans, tá? A esse grupo aqui. Então, eu vou ter isso, mais o enantiômero dele, que não está especificado aqui, mas seria o enantiômero com os dois grupos ainda em cis, só que para trás. Tudo bem? Então, aqui eu responderia que daria os dois cis por causa da regra do produto endo. Então, em resumo das reações aqui, o que pode ser interessante para vocês terem uma base de estudo aqui? A gente viu, não que a gente viu, mas eu acabei gravando a aula das reações radicalares, é importante saber. As reações de substituição, não precisa estudar todas, tá? Pode estudar SN1, SN2 e SEAR. Existem muitas outras reações de substituição que a gente não viu aqui, pode ser que vocês vejam em outras disciplinas, tá? Mas substituição SN1, SN2 e SEAR. Eliminação também, importante, principalmente E1 e E2,
Existem outras reações de eliminação que a gente não vai envolver aqui. Reações de adição, principalmente em duplas e alcinos. Existem reações de adição à carbonina, mas que a gente não vai cobrar aqui, também é outra disciplina. Reações de oxirredução não vão ser cobradas, tá? E das pericíclicas, talvez só esse daqui, e os rearranjos de carbocátions, os rearranjos catiônicos, tá? E vocês percebem que existem várias outras reações, isso aqui é uma infinidade de possibilidades de reações, mas esses que eu circulei em verde são os mais importantes para P2. Joia? Beleza. Dúvidas? Então a gente encerra a parte do conteúdo da disciplina. Aula que vem, na terça que vem, a gente vai... Viva, você quer falar alguma coisa? Não, nada não. Não? Tá. Terça que vem a gente vai fazer uma revisão e de tudo, meio que de trás para frente. E aí na quinta vocês vão receber de manhã já a P2 para ser entregue no domingo até meia-noite. Aí segunda-feira eu corrijo, se tudo der certo, e terça-feira já solto os conceitos da P2 e na quarta já solto o conceito final. Tá? Os exercícios já tá corrigido? Legal, pessoal. Eu corrigi 3 exercícios. Eu não sei se eu corrigi. Eu acho que tem mais um pendente, né? Você vai postar mais algum, professor? Ou vai ficar nos 3 lá no... Então, eu acho que vai ficar nos 3, porque acho que vocês estão meio sobrecarregados, né? Um pouco só. Então, acho que é melhor ficar só nos 3. Eu vou fazer mais um exercício de reação, mas eu acho que vai ficar muito pesado. No quadro passado eu coloquei 6 exercícios, mas eu vi que o pessoal estava sofrendo muito. Então, esse quadro aí eu vou pegar só 3 exercícios para ajudar vocês, né? Tá? Beleza. Tá, joia, então, pessoal. Até terça que vem para a aula de revisão. Essa aula vai ser importante, tá? Tentem não faltar para ajudar a fazer a P2. Beleza. Falou, professor. Até Obrigado. mais. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.